Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Aprenda a Prosperar, um estudo conduzido pela Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil, publicado aqui no canal da Seichonoye do Brasil. É um prazer imenso estar com cada um de vocês na noite de hoje, que nós possamos aprender muito, evoluir muito e alcançar aí todos os nossos objetivos. Nesta noite, utilizaremos o livro A Prosperidade em Suas Mãos. Estamos fazendo uma sequência de estudos deste livro maravilhoso que foi escrito pelo nosso colega preletor Yoshihiko Iwasaka. Hoje vamos falar da sexta atitude mental que rejeita a prosperidade. Então, quem estiver com o livro e quem não tem, por favor, adquira-o para que você possa estudar por completo todos os ensinamentos, toda a doutrina, que você possa ler todos os exemplos que são aqui colocados, é importante. Então, acesse o nosso site aí, a livraria virtual, ou em uma regional, dirija-se a uma associação local e adquira esse livro, assim como os outros que eu citarei durante esse estudo. Então, lá na página 49 é onde inicia o que nós falaremos hoje, a sexta atitude mental que rejeita a prosperidade, que é viver com a mão fechada. Antes de entrarmos propriamente no livro, eu gostaria de trazer uma clareza aqui sobre quando falamos de prosperidade. Então, quando nós estamos numa jornada evolutiva da nossa vida, seja profissional, pessoal, familiar, nós temos aí diversos objetivos, diversas metas que nós traçamos. Os alunos do New Ciclo de Estudos da Prosperidade fazem ali o Projeto Prosperidade, que neste contém objetivos e metas a serem alcançados. Então, quando nós temos claramente onde nós queremos chegar, o próximo passo é desenhar, é especificar o que deve ser feito. E também devemos ter a atenção com o que não deve ser feito. Por que é importante isso? O que deve ser feito são comportamentos, atitudes, práticas que eu vou reforçar. Então, se eu ainda não tenho, eu vou colocar na minha vida, na minha vivência diária. E essas atitudes que
rejeitam, que eu não devo executá-las, eu vou começar a prestar atenção aí no meu dia a dia e se eu faço se eu tenho essas atitudes, esses comportamentos, então trazendo aqui a ciência para nós, né? O conhecimento de que determinados comportamentos vão rejeitar a prosperidade, então eu vou parar de fazer. É importantíssimo entendermos estes dois caminhos que devem caminhar juntos. Então, o que eu devo fazer para conquistar os meus objetivos, quais são as ações, comportamentos, práticas que me aproximam, que me levam mais rapidamente para o meu objetivo. E o que eu devo parar de fazer ou até não fazer, porque se eu fizer, se eu tiver essa atitude, esse comportamento, isso vai me afastar cada vez mais do meu objetivo, cada vez mais da minha evolução. Então, como hoje vamos estudar a atitude mental que rejeita a prosperidade, logo é uma atitude que nós não devemos ter. Então, se temos, prestem atenção no dia a dia, vamos eliminar rapidamente esse comportamento e se não temos, excelente, guarda aí que nem é para ter. Então, cuida bem com teu dia a dia, com teus pensamentos, para que você não pratique esta ação, esta atitude mental que nós vamos falar aqui hoje. Quando falamos sobre prosperidade, o que é a prosperidade? O que é ser próspero? Precisamos entender que a prosperidade deve sempre nos proporcionar o estado de espírito de conforto. Mas, preletora, exatamente o que é esse estado de espírito de conforto? É o momento, é o estado, é o seu estar ali totalmente confortável com determinada situação. Então, você é próspero. Se você vive, se você se sente confortável no seu dia a dia, e aí não estou falando sobre o conforto físico, o bem-estar físico que está apoiado na matéria, não. Eu estou falando de estado mental, estado de consciência, estado espiritual. E aí, não é a matéria está ou não manifestada. Se ela estiver, eu estou num estado confortável, tranquilo, a minha vida é fluida, a minha vida é distante de preocupações, mas não porque eu tenho a matéria, mas por um outro motivo que nós vamos falar já já. Agora, existem pessoas que têm sim a matéria manifestada. Tem valores financeiros acumulados, tem bastante bens materiais, mas estes bens nem sempre ou na totalidade ali da sua vida, essas pessoas têm esse conforto. Mas como assim? Por exemplo, vamos exemplificar. Você deseja comprar um carro bem legal, descolado, né? Talvez um carro esportivo. E quando você vai ao mercado procurar esse carro, você começa a ouvir das pessoas ali de lojas ou de colegas, né? Que esse carro é muito visado para roubo. Mas você tem o grande desejo, o grande anseio de ter esse carro. E aí você trabalhou, você economizou e você agora tem condições de adquirir esse bem, de comprar esse carro. Mas você está ali ouvindo que é um carro, muito visado, que vai te deixar muito exposto ao risco de ser assaltado, de ser roubado. Você deixa um pouco de lado estas informações, mas vai e compra o seu carro. Excelente. Você compra o seu carro, você coloca no seguro, mas ainda assim, quando você no seu dia a dia, em determinados lugares que você precisa ir, você pensa: ah, mas esse local é perigoso. Eu tenho um carro que é visado. Ah, não, muito complicado, então eu não vou para esse lugar. Ou eu não vou para esse lugar com o meu carro. Ou você até vai, mas de repente é um passeio e você não curte, é uma festa e você não interage com as pessoas porque você está ali a todo momento vidrado no seu carro, porque você tem
o pensamento, porque você ouviu muito, e isso está no seu subconsciente, de que o seu carro é muito visado para roubo. Verdadeiramente, esse é um estado mental de conforto? Não é. Então pensa, você economizou, você chegou no seu objetivo de ter o determinado bem material que você queria, então você manifestou, mas você não usa com tranquilidade, com fluidez, como deveria aproveitar ali 100% desse momento, dessa situação, de o que mais esse bem pode te proporcionar. Então, esse bem, na verdade, não está te trazendo felicidade em todo momento, porque você ainda tem que fazer escolhas, você ainda julga o que você pode ou deve ou não ir ou fazer com esse carro, dependendo de onde você vai. Então, é neste sentido de estado espiritual de conforto, mas o porquê? Porque você tem medo de perder esse bem que você conquistou. E é aqui, quando falamos sobre estado espiritual de conforto, como você tem medo de perder o que você já conquistou, então você não está completamente feliz com esse bem. A questão está no medo. Por que você tem medo? Você tem medo porque você ainda não reconheceu a sua essência divina. Porque se você tivesse verdadeiramente reconhecido a sua essência divina, você teria aí contigo a seguinte premissa: se eu conseguir esse, outros mais eu também conseguirei. Porque eu reconheço em mim esta capacidade infinita. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual, porque eu sou um ser divino, eu sou um ser que consegue manifestar as coisas na minha vida. Logo, se eu consigo, eu não preciso ter medo de perder isso. Porque se eu perder, o que acontecerá? Eu simplesmente já sei o caminho a percorrer. Então, eu percorrerei novamente. Quando nós realmente temos esse desprendimento da matéria, então significa que, por que eu não tenho medo de perder? Porque eu sei que vai um e eu conquistarei outros. Mas por quê? Por causa da minha capacidade divina, que é devido à minha origem. De onde eu vim? Que ser eu sou? Eu sou um ser espiritual. A minha essência é divina. Eu sou um com Deus. Então, quando temos plenamente essa consciência de essência divina, que tudo nos é possível, nós temos capacidade infinita, ilimitada e podemos manifestar diversas e variadas situações felizes, conquistas na nossa jornada aqui da vida, então eu tenho um estado espiritual de conforto. Por quê? Porque é isso, eu não estou preso a nada. A matéria, ela existe para nos servir, ela deve nos proporcionar alegria, ela deve facilitar o nosso dia a dia. Porém, existem pessoas que tornam-se escravos da matéria, que dependem da matéria. Isso não é legal e isso não é verdadeiramente ser próspero. Então, precisamos ter a plena consciência de que prosperidade não são questões de quanto mais eu manifesto a matéria. Mas prosperidade é ter esta consciência de que tudo posso e tudo consigo e desenvolver cada vez mais, expandir a nossa mente para que a gente possa evoluir aqui neste mundo fenomênico, olhar cada vez mais para a nossa essência, para o que aqui na Seichonoye chamamos de verdade vertical. Só existe Deus e o que Deus criou, o mundo da imagem verdadeira. Logo, eu sou uma criação de Deus, eu sou de essência divina e tenho capacidade infinita para, na verdade horizontal, no mundo material fenomênico, manifestar tudo o que eu desejar. Isto é fundamental. Isto é prosperidade, quando eu reconheço a minha essência e aplico ela aqui nessa jornada
física, nessa jornada material. Então, devemos expandir a nossa mente para que possamos transcender as questões materiais. E assim, alcançar esse espírito de conforto e manifestá-lo e vivê-lo na nossa vida, independente do que eu estou materializando, do que eu estou manifestando. E como nós podemos expandir a nossa mente? Como faremos isso? Então, falei aqui sobre conscientização, nos conscientizar da nossa essência divina, da nossa origem, de que somos seres espirituais e estamos tendo uma experiência fenomênica, uma experiência carnal, uma experiência material. Mas a minha essência é o que vai direcionar. Quanto mais consciente e quanto mais empoderado, conscientizado, aplicando essa minha vivência, mais eu domino as questões aqui do mundo fenomênico, do mundo terreno. Então, com os novos conteúdos e novos comportamentos, porque tem isso, você aqui nos estudos da Seichonoye, nos estudos do New Ciclo de Estudos da Prosperidade, você vai receber o conhecimento de que você é filho de Deus, da sua essência, da sua capacidade. Mas essa é uma parte. Você recebe o conhecimento para que você veja fisicamente mudanças na sua vida, você precisa dar o segundo passo, que é o praticar, que é o viver, que é mudar o seu comportamento. Se você não viver como verdadeiro filho de Deus, que tem capacidade infinita, que pode alterar situações da sua vida, que assume a responsabilidade sobre o que está hoje, sabe como quer ter o amanhã e o que fazer para ter um amanhã diferente, aí sim, você é próspero quando você se conscientiza e aplica. Se você não aplica, você não vai ver a prosperidade real na sua vida. O que você verá é tão simplesmente manifestações materiais, que podem sim acontecer, mas são manifestações sem consistência, sem solidez. É como se você estivesse construindo edifícios num solo arenoso. Lembram-se, há um passado aí um pouco distante de uma determinada construção que foi feita num solo arenoso? O que aconteceu com o passar do tempo? Esse edifício ruiu. Por quê? Porque não tem base sólida. Você só constrói uma vida fenomênica com base sólida quando você é consciente da sua essência divina e você vive ela, você aplica, você tem comportamentos. E aqui nesta série de estudos que estamos tendo sobre o livro A Prosperidade em Suas Mãos, nós estamos falando sobre comportamentos que devemos ter ou devemos evitar de tê-los em nossa vida. Não devemos ter, devemos tirar da nossa vida, né? Então, o conhecimento lhe é entregue. Agora basta você assumir, assimilar e praticar. Na prática, você verá resultados visíveis. Se não houver prática, você será um mero conhecedor, um leitor, um simpatizante. Então, convido-os a darmos o passo como praticantes da Seichonoye, como viventes do verdadeiro Filho de Deus que somos. Precisamos dar o segundo passo. Primeiro passo, conscientiza. Segundo passo, aplica. E o terceiro, você verá na sua vida prática, na sua vida fenomênica, na sua vida aqui nessa jornada, os resultados de se conscientizar dessa essência, do que você realmente merece, do que você realmente veio aqui para a face da Terra. Qual a sua grande missão? Manifestar a glória de Deus na sua vida. Viver como verdadeiro filho de Deus. Porque quando você vive como verdadeiro filho de Deus, sim, você consegue, aos seus olhos físicos e aos olhos dos demais, manifestar diversas conquistas, não só materiais, mas
de saúde plena, de felicidade completa na família, de realizações profissionais. Quando você faz tudo isso, você se torna o exemplo. Então, você manifestou plenamente a vida de Deus aqui e você passa aí a, de fato, entrar na trajetória de cumprir a sua missão, manifestar a glória de Deus aqui na face da terra. Então, vamos agora para o livro, para a página 49, em que o professor Yoshihiko Iwasaka nos diz o seguinte: a pessoa que tem o hábito de viver com a mão fechada é chamada de avarenta, miserável, sovina, mesquinha. Também, às vezes, acontece ali de ser chamado de pão duro. E o que acontece é que estas expressões conotam desprezo, né? São extremamente pejorativas, ou seja, são expressões negativas. E nestas expressões negativas, o que acontece no nosso dia a dia, quando passamos a ter contato com elas, seja porque estamos reconhecendo isso em alguém, seja porque alguém está reconhecendo isso em nós, isso cria uma atmosfera negativa, uma atmosfera que vai nos separar do todo, que vai trazer rejeição, segregação da nossa essência para com o todo, para com o mundo que Deus criou para nós. Então, ter esse comportamento e os outros reconhecendo isso em você, infelizmente você começará a ser aí excluído, porque esse mundo é um mundo de energias, né? Criamos atmosferas aqui, atmosferas de felicidade, atmosferas de alegria, mas lembrem-se, são os semelhantes que se atraem. O que não é semelhante se repele. Se você é uma pessoa que vive nessa atmosfera negativa, de desprezo, de segregação, de rejeição, logo você não será atraído para os locais onde existe a união, a harmonia, onde tem ali uma circulação de benefícios, de trocas mútuas, ajudas mútuas. Então, é importante também estarmos atentos a isso, porque às vezes você, num sentido de, estou num momento mais econômico, e aí nesse momento econômico você vai extremamente para este hábito constante de estar com a mão fechada, as pessoas acabarão ali te excluindo. Por quê? Porque você mesmo já se coloca fora, de não capaz, de não habilitado para participar aí desses momentos em que acontece a positividade, a alegria. Então, atentos a isso. Na página 50, página seguinte, o professor Yoshihiko nos fala assim: estas pessoas que têm esse comportamento de mão fechada não servem nem para pedir esmolas. Porque pedindo esmolas com a palma da mão fechada, ninguém consegue sequer colocar um dinheirinho na mão dela. Então, estamos falando aqui exatamente de algo físico, né? Como eu posso pedir algo para você, estender a mão para receber, se a minha mão está fechada? Então, não tem como receber. Então, vejam, a pessoa que está fechada para dar, também está fechada para receber. E aí, farei um paralelo aqui para um trecho que nós temos na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, aqui na minha edição de capa dura, página 38, no capítulo Realidade. Nós temos aquela passagem que fala assim: a vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. E aqui, como trazemos vida com letra maiúscula, que vida é essa? É a vida divina, é a vida de Deus. Então, esta vida de Deus, ela não está sujeita ao tempo, a alterações de tempo e espaço. Ela não é algo que tem tempo de validade.
a vida eterna, a vida de Deus, que é uma vida eterna, não tem começo, meio e fim. Ela é infinita. Nós é que temos que trazê-la aqui para a nossa vida limitada e viver com base nela, nos espelhar na vida infinita de Deus. Assim nós crescemos. O tempo, pelo contrário, o tempo é algo fenomênico. O tempo é algo aqui do nosso mundo. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. O que isso quer dizer para nós? O tempo, sim, ele é controlado, ele está para esta nossa vida infinita. Então, a vida de Deus não se sujeita ao tempo, pelo contrário. Quando eu estou vivendo, ainda que nesse mundo que tem começo, meio e fim, que é atemporal, com base na vida infinita, quando eu reconheço essa minha vida infinita, eu não tenho mais limitações. Mas se eu não reconheço a vida infinita de Deus, se eu não vivo como verdadeiro filho de Deus, o que acontece? Então o tempo está aqui. E quando o tempo está na palma das minhas mãos e a mão está fechada, eu estou limitada. Eu entendo que a minha vida vai ter começo, meio e fim. E vivo com base nisso. E não é essa a ideia. O que nós estudamos e buscamos é pautar a nossa experiência aqui fenomênica na vida infinita. E não sofrer com alterações de tempo, com alterações de matéria. Se nós colocarmos em primeiro lugar tempo e matéria, e controlar aqui como um ponto, nós estamos limitando. E isso é um ponto de preocupação para a gente. E é algo que nós não devemos ter. Se entendemos, compreendemos, aceitamos que a nossa vida é infinita, porque o que existe verdadeiramente é a vida de Deus, é a vida infinita. Essa experiência terrena é uma passagem. Essa experiência, sim, ela vai acabar em algum momento. Mas o meu ser, a minha essência, o meu espírito, ele é eterno. Então eu não preciso me preocupar com as alterações de tempo, com as alterações que temos aqui no espaço físico. Então, que cada vez mais possamos reconhecer a nossa vida infinita e compreender que se levamos uma vida, aqui uma experiência fenomênica, pautada na vida infinita, então eu não preciso me preocupar com o tempo. E eu não preciso me limitar no tempo aqui. Porque a vida é infinita. Então, quando tem aqui a abertura das mãos, não tem mais limite. Então, eu não preciso pré-determinar e sofrer com o tempo com que as coisas acontecem. Não. Se eu reconheço a minha essência, então tudo manifesto, porque tudo posso, porque sou dono de capacidade infinita e as coisas vão então fluir naturalmente na minha vida. Voltando aqui para o livro, na página 50, no parágrafo seguinte, o professor Yoshihiko Yasaka nos fala sobre a pessoa, analisando superficialmente, a pessoa de mão fechada pode conseguir uma certa economia juntando um centavo ali, um centavo aqui, sem gastar, poupando. Mas, analisando num segundo sentido mais amplo e mais profundo, esse comportamento de mão fechada dificulta a verdadeira prosperidade. Então, o cuidado de falarmos, né? Eu tenho a mão fechada porque eu estou num modo econômico, né? Estou aqui economizando, vivendo com menos. Esta atitude fará com que você não manifeste a verdadeira prosperidade, porque ela contraria frontalmente a famosa lei áurea da prosperidade, dá e receberás. Farei um paralelo para o livro Aos que Buscam a Prosperidade, página 33, do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi.
onde ele nos fala sobre a verdadeira prosperidade. O que é a verdadeira prosperidade? Então, a verdadeira prosperidade ocorre quando o amor de Deus transborda por todos os lados. Então, quando o amor de Deus transborda na sua vida. Só assim a prosperidade existente no mundo de Deus se torna concreta. A prosperidade no mundo de Deus existe. Como nós podemos trazê-la para o nosso mundo aqui fenomênico? Quando transbordamos Deus na nossa vida. Só assim materializará-se um reino ideal, infinitamente rico, harmonioso, repleto de amor e esperança. Esta é a verdadeira prosperidade. Quando a visão básica do ser humano se origina da convicção quanto à sua natureza divina, tudo ao seu redor entra nos eixos e exprime com naturalidade a imagem projetada no reino de Deus. Então, exatamente o que eu comentei sobre termos a visão, viver esta experiência fenomênica pautados, embasados na nossa essência, na nossa origem divina. Quando temos isso, conseguimos transbordar aqui no mundo fenomênico. Então, na verdadeira prosperidade, nada falta. Mas nada falta porque você é um com Deus. Você reconhece isso. Você vive a sua natureza divina aqui, ainda que com dificuldades, desafios, problemas para resolver. Mas você reconhece, se apodera disso e vive como um verdadeiro filho de Deus. Quando isso acontece, além de você não ter mais o apego às questões materiais que podem lhe fazer sofrer, você também doa com mais tranquilidade. Por quê? Porque você sabe que esta doação não vai lhe fazer falta, porque você conhece a fonte. Você sabe que a fonte é divina. A fonte é Deus, você já sabe o caminho para acessar a fonte e projetar aqui no mundo. Acessar o mundo de Deus e viver aqui esta verdade de Deus e conquistar mais coisas. Então, você não teme doar. Logo, não temendo doar, você está apto a receber. Porque eu estou doando com a mão aberta e permaneço com a mão aberta para receber. Então, olha a importância de estarmos atentos a isso que é um comportamento, né? Ser econômico, sovinho, pão duro, mas também está pautado na nossa atitude mental, né? Não posso gastar porque estou vivendo no modo econômico, mas espera aí, filho de Deus, que reconhece que é filho de Deus, que vive como filho de Deus, será mesmo que você precisa viver no mundo no modo econômico? Você precisa reconhecer mais a sua essência divina e viver mais como filho de Deus. É o que o mestre Seiichi Taniguchi fala aqui para nós. E falando sobre a lei áurea da prosperidade, que é o dá e receberás, nós temos em nossas mãos, então, o comando que está aí o recebimento das graças. Está sob o nosso controle viver e ser beneficiado da lei áurea da prosperidade. Por quê? Porque nós aprendemos que podemos doar sem ter medo, sem ter qualquer ponto de isso um dia me faltará, não. Se veio para mim com tranquilidade porque eu conheço a minha essência, eu posso compartilhar com aquele que está precisando agora, seja questões financeiras, materiais, alimentares, eu compartilho e como eu tenho esse ato de estar sempre aberto, falando aqui, né, de maneira mais cognitiva de mão aberta, eu também tenho a mão aberta para receber. Eu não fecho o meu canal de provisão infinita. E é esse o movimento.
Então, se eu quero receber mais, lembra, a Lei Áurea da Prosperidade tem uma ordem para que ela seja exercida em nossas vidas. Primeiro eu dou, depois eu recebo. Se levarmos isso para diversos âmbitos da nossa vida, você quer receber um bom dia? É muito fácil. Fale um bom dia. Você quer receber um sorriso? Dê um sorriso. Você quer receber um abraço? Você não precisa ficar pensando, queria tanto um abraço, vamos ver se eu atraio alguém aqui para abraçar. Não, você tem a possibilidade de dar o primeiro passo e você dá o abraço, então você recebe o abraço. Agora eu vou levar para o mundo profissional. Quantas pessoas querem ser promovidas, né? Passa aí os anos nas empresas e temos determinados momentos em que os profissionais podem ser promovidos. E por que podem ser promovidos? Porque na atualidade, acredito que são pouquíssimas empresas que ainda exercem o promoção por tempo de casa. Não dá. Não dá porque o mundo dos negócios, ele é volátil, né? É o mundo VUCA. Ele é volátil, ele é incerto, ele é ambíguo. Então, nós precisamos, e aí as empresas precisam estar sempre em evolução, em se reinventando a todo momento. Você profissional que está trabalhando em uma empresa, seja de grande, médio ou pequeno porte. Lei Áurea da Prosperidade para você. Dá e receberás. Preletora, mas eu já trabalho, eu cumpro o meu horário das 8 às 5. Eu não falto. Eu cumpro com as minhas entregas. Ótimo, então você está fazendo o combinado, né? Porque foi isso combinado. Das 8 às 5, das 9 às 6, das 7 às 4, né? Sei lá o horário que você tem aí, mas o combinado, então você é pago pelo combinado. Você deu conforme o combinado, você recebe conforme o combinado. Porém, quando falamos de méritos e promoções, significa um a mais, significa um acréscimo, significa um plus, seja no seu cargo, seja no seu salário. Como você conquistará esse próximo passo, seja em cargo, seja em salário? Você precisa dar mais do que o combinado. É simples assim. O combinado não sai caro. Das 8 às 5, essas metas, salário tanto. Ótimo. Entregou isso? Está recebendo o montante combinado para isso. Quero mais. Ótimo. Quer mais? Entregue mais. Entregue mais. E por que as empresas precisam se comportar assim? Porque o mercado aí fora está acirrado. E o mercado aí fora, como pede mais, então as empresas precisam de profissionais que entreguem mais, melhores qualificados, para também ela se manter competitiva, ela também se manter uma empresa que atende aos seus clientes. Então, profissionais, se estão pensando em pedir um aumento para os seus gestores, pensem antes disso. E excelente se você já faz. Então, você vai muito mais embasado em diferenciar o combinado, que já é entregue, e o além, o a mais, o plus, o acréscimo. E se acontecer deste reconhecimento que você busca, não vir desta empresa, não vir deste gestor, fique tranquilo. A vida é eterna, né? Talvez o reconhecimento realmente não deva vir especificamente desta pessoa, especificamente nesta empresa. E aí, para que você não feche o seu canal de prosperidade, simplesmente faça além do combinado. Entregue. Pensa o seguinte, sempre tem alguém observando. E aquele que nos criou está observando ainda mais.
Se você faz além, se você tem um comportamento diferente da média ali da sua empresa, automaticamente você vibra numa vibração, né? Você tem uma atitude diferente e se o reconhecimento não acontecer nesse lugar que você está, você será movido para outro lugar, para outra equipe que então possa lhe reconhecer. Ou se esse reconhecimento de repente não virá no seu trabalho, poderá vir em outro âmbito da sua vida. Mas exercite, está nas suas mãos esse comando que starta, o receber mais, porque você deve doar mais, você deve se entregar mais. E aí, empresários, sim, vamos falar com os empresários, também para com os seus clientes. Mas a minha entrega já é excelente, Letícia. Entregue mais. Entregue mais, porque a sua entrega de maior valor marcará o seu cliente. E quando ele precisar ali de uma peça de reposição, de compor o estoque, seja qual for o trabalho que você exerce, ou se você é um prestador de serviço, quando ele novamente necessitar, se você foi uma empresa, sua empresa entregou algo diferenciado, algo acima da expectativa, então você tem ali um lugar guardado na mente, no caderno, no coração do seu cliente. Então, empresário, olhe sempre para isso. O que você está entregando para os seus clientes? O combinado não sai caro, verdade. Mas o além do combinado gera virtudes. O além do combinado marca muito mais, assim como o abaixo do combinado também, né? Então, cuidado. E também, empresários, para com os seus colaboradores. Reconheça neles essa essência divina. Tente os direcionar para que eles possam vibrar neste mesmo sentido que você. Então, é um trabalho constante de conscientização, de auxiliar as pessoas em seu desenvolvimento. Porque aqui estou trazendo para o âmbito profissional, o âmbito empresarial, mas isso é também na nossa vida, né? Então, esposa, marido, quer algo diferente a mais do seu companheiro, ofereça também, para que você possa receber. Isso é essencial. Esse start está nas nossas mãos. Então, sejamos inteligentes, que utilizemos esta lei a nosso favor e que comecemos, então, a colocar aí esse item em prática. Continuando na página 50, algumas pessoas que estão no modo econômico, elas acabam tendo boas desculpas para rejeitar o gasto. E aí o que é trazido aqui como uma boa desculpa? No momento eu não disponho dessa quantia. O cuidado aqui é que a repetição dessas palavras acaba criando a tendência de mesquinhez no seu subconsciente. Então, de tanto você falar que eu não disponho nessa quantia, eu não tenho condições para isso, e às vezes você até tem, mas como você tem esse comportamento, esse modo econômico, essa mão fechada, não, melhor falar que eu não tenho, né? Esse repetir entrará no seu subconsciente e logo, logo você realmente não terá verdadeiramente. Aí da sua situação que você está no modo econômico, você entra num modo de escassez. Então, cuide com o que você fala, cuide com o que você pensa, né? Então, tudo ao nosso redor, quando nós começamos a falar, eu não tenho, vai seguir por esse caminho. Você não tem, então, você não tem, não vai ter mesmo. Porque, de novo, são semelhantes que se atraem. Se você não tem, se você não pode, o que você cria dali para frente com essa constante repetição é que realmente você não tem, você não pode. Um ponto de atenção 2 aqui também, que às vezes algumas pessoas falam assim, eu jamais pagaria esse valor,
nesse carro, nesse móvel, nesse imóvel, nessa bolsa, nessa calça, enfim, em algum bem material, né? Quando alguém compartilha ali, olha, eu comprei isso, quanto foi? Tanto. Jamais eu pagaria isso. Então, é outra coisa. Quando você repete, jamais, tem até uma intensidade. Jamais eu pagaria isso. Tem uma emoção, né? Tem um sentimento aqui de excluir, mas nunca vou gastar meu dinheiro com isso. Então, o que você está criando na sua vida quando você repete essa fala com esse sentimento é que realmente jamais você vai ter condições. Então, você pode até escolher não pagar, mas quando você vibra jamais pagaria, jamais você terá condições de pagar, mesmo que você queira. Essa é a grande questão. O que falamos está sendo gravado. E aí, se você acredita que pode, você realmente pode. E se você acredita que não pode, você também está certo e você não pode. Então, cuida. Cuida com o que está falando. Por quê, né? O indivíduo que tem determinadas palavras, determinados comportamentos, acaba fechando a porta da entrada da prosperidade e se torna cada vez mais pobre, porque ele adquire a indisposição de gastar o seu dinheiro, conseguindo assim satisfazer o desejo inicial de manter-se com a mão fechada. Em outras palavras, ele cria uma situação em que não sente alegria em gastar o seu dinheiro. Entende? Como ele fica infeliz com o gasto, então ele não vai ter mais nem oportunidade de gastar. Um passo além, ele nem vai ter mais o que gastar, né? Porque assim, é tão custoso pagar uma conta, pagar um imposto, né? Quantas pessoas reclamam ali no momento que nós temos aqui de recolhimento dos impostos? Um monte de imposto. Então, vamos pensar pelo lado positivo. Se você está pagando altos valores de impostos, significa que você vendeu mais, que você ganhou mais. Então, o seu nível de vida já mudou. Você teve mais circulação monetária, por isso que você paga mais impostos. Mas o que é feito com o meu dinheiro do imposto? Já não é uma questão sua. Mas cumpra você corretamente a lei em que nós vivemos aqui no nosso país, de declarar e pagar os impostos conforme cada alíquota ali de serviços. É isso, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é respeitar as leis. E como que eu respeito? Respeitei e agora eu tenho gratidão. Reconheça, se você paga mais é porque você ganhou mais. Simples assim. Você, de alguma forma, mudou o seu estado fenomênico, porque você está pagando mais impostos. Como um ponto aqui para finalizar o nosso estudo, o professor nos chama a atenção sobre o sentimento de doação. Então, ao efetuarmos uma doação, devemos fazê-la com gratidão, abençoando o dinheiro e também a entidade ou a pessoa que será beneficiada. Então, se uma pessoa fizer uma doação queixando-se, reclamando, esse dinheiro que ela está doando não será vivificado. E neste não vivificar, será reduzido consideravelmente o seu valor espiritual. Ao contrário, quando fazemos uma doação, agradecendo, com felicidade de poder ajudar alguém ou alguma entidade, então nós abençoamos, nós felicitamos o destinatário, o valor espiritual será multiplicado. Então, quantas vezes nós vemos pessoas que ganham pouco, mas fazem muito, e também o contrário, observamos, pessoas que ganham muito, mas fazem pouco. O porquê? Porque esse valor, e aí não é o valor monetário, mas é o valor espiritual que está por trás de qual sentimento
que eu aplico quando eu recebo ou quando eu dou? Então, quantas pessoas, né, infelizmente recebem o seu salário e reclamam, né? Ah, é muito pouco, miserável, né? E aí, nesse sentido de reclamar, pouco realmente ela consegue realizar, porque ela já recebeu com um sentimento ruim. Então, reduz-se o valor espiritual. O mesmo vale para quando eu dou. Se eu estou doando por obrigação, se eu estou doando com medo de que esse valor que eu estou doando vai me faltar, então eu dou e aí pode até ser uma alta quantia. Mas o valor espiritual, os benefícios que essa quantia vai gerar são consideravelmente reduzidos, porque tem essa atmosfera de sofrimento, de tristeza, de reclamação. Ao contrário, quando eu recebo algo, seja a quantia que for monetária, seja o presente que for, seja, né, a receptividade que for das pessoas, quando eu recebo com gratidão, quando eu recebo com alegria, então o valor espiritual dessa cifra monetária, deste algo que eu recebi, né, ele é multiplicado, mas por conta do sentimento que eu apliquei ao doar ou ao receber. E tenhamos aqui em mente, falando sobre doação, é muito melhor estarmos na posição de que pode ajudar, não é mesmo? E não é para nos sentirmos superiores, né, para sentar no trono da soberba, não. Mas para reconhecermos o quanto abençoados somos, reconhecer o quanto já estamos vivendo como verdadeiros filhos de Deus, vivificando a nossa vida e o quanto isso está se refletindo como benefícios na nossa vida e a felicidade de poder compartilhar esses benefícios. Lembrem-se, é muito melhor doar, ajudar, do que estar na posição que precisa receber, porque existe uma dependência, existe a necessidade de que tenha alguém no mundo que queira ajudar, que tenha essa compaixão, né, que vivifique isso. Então, que a gente possa ter cada vez mais atos de doar e receber com gratidão, porque já diz aquela fala, né? Com Deus, o pouco é muito. Sem Deus, o muito é nada. Então, esse com Deus é a vivência como filho de Deus. É a nossa vivência diária. É a necessidade de estarmos sempre atentos a isso. A como estamos nos comportando. O quanto nós vivemos o que estudamos, o que ouvimos por aqui no canal da Seichonoye. Para finalizar, gostaria de dividir com vocês do livro A Verdade da Vida, volume 38, na minha edição, página 86. Então, esse capítulo fala sobre felicidade na sua segunda parte, e esse é o livro que nós podemos ler diariamente, então são mensagens diárias. A mensagem que eu vou compartilhar aqui com vocês é a mensagem do dia 20 de setembro. Então, se quisermos aí ter um estudo diário, né, aprimorar ainda mais, colocar a Seichonoye na nossa vida, então adquiram também o volume 37 e 38 da coleção A Verdade da Vida, que traz esses preceitos diários. Temos diversos outros livros que também podemos ter esse hábito de leitura, 365 itens, convite à prosperidade. Então são diversos livros que temos mensagens aí diárias, mas esse daqui tem inclusive a data. Então quem tiver com o livro, página 86, se não página 86, data 20 de setembro. Existem momentos que sim, é necessário poupar. Isso corresponde ao fato de se guardarem sementes até que chegue a época do plantio. Mas fazer poupança por apego à matéria, com medo da pobreza futura,
Não é aconselhável, pois esse ato é motivado pela ideia da pobreza. Então, quantas pessoas estão acumulando valores para na velhice, para se ficar doentes, né? Então, o que é isso? Na verdade, nesse ato de economizar, acumular, tem um medo de lá na frente faltar. Então, ainda não teve a conscientização da sua essência divina, né? Se reconhecermos a provisão infinita do mundo de Deus, louvarmos essa provisão e procurarmos manifestá-la, seremos preenchidos pela provisão infinita no presente, no futuro e sempre. Não se deve pensar que a riqueza imobilizada seja a riqueza verdadeira. Enquanto não for movimentada, ela não poderá beneficiar ninguém. A riqueza aumenta quando é empregada de modo proveitoso. Então, não quer dizer que você não pode economizar para fazer uma viagem, para comprar uma casa, enfim, para alguma conquista aí material. Você pode, você deve ter organização financeira. Nós estamos falamos durante todo esse estudo sobre o comportamento, sobre a atitude mental que você deve ter no seu dia a dia e qual atitude mental você deve ter quando você está poupando para comprar uma casa própria, para comprar um carro, enfim, para realizar o sonho de uma viagem. Não é o sentimento de falta. Pelo contrário, se o seu objetivo é claro, então você tem metas ali definidas para ter um montante e poder fazer essa viagem, adquirir esse bem, essa conquista. Então, tudo está pautado no sentimento. Agora, né, se também está sendo sofrido para você acumular aí, né, guardar, para chegar nesse objetivo, também não é algo que um filho de Deus vive. Você deve sim poupar, guardar com alegria. Alegria de que se eu recebo esse, eu posso receber ainda mais, que em breve eu vou aplicar essa quantia para realizar determinado sonho. O que isso vai trazer de benefício para mim, para as pessoas que estão comigo. Então, é o organizar-se financeiramente com alegria, não com medo. Eu não estou fazendo porque um dia vai faltar. Não. Eu invisto em imóveis, eu invisto em ações, eu estou guardando para minha viagem dos sonhos. Eu não tenho medo que as coisas me faltem, mas eu preciso me organizar para atingir ali o determinado objetivo que nós temos na nossa vida. Então, queridos ouvintes, colegas, amigos, alunos do New Ciclo, simpatizantes, praticantes da Seichonoye, que cada vez mais nós possamos nos voltar para a nossa essência divina, nos conscientizar disso, trazer a vivência para o nosso dia a dia. E quando verdadeiramente estivermos manifestando a nossa imagem verdadeira, vivendo como verdadeiros filhos de Deus, a prosperidade será um atributo que nós manifestaremos com muita tranquilidade, com um sentimento, com uma vivência muito natural. Então, não haverá esforço. Você pode se organizar e se dedicar para chegar a determinado objetivo, mas não vai ser sofrido, pelo contrário, vai ser com alegria, porque a alegria também é outro atributo dos filhos de Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, desejo que cada um de vocês estudem essa série que nós estamos fazendo aqui, estudando, né, sobre o livro A Prosperidade em Suas Mãos, que vocês possam aplicar de maneira prática em suas vidas e que sejamos cada vez mais felizes, mais prósperos, cada vez mais vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Muito obrigada por essa oportunidade e nos encontramos por aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. A pandemia ficou definitivamente para trás e as atividades presenciais da Seichonoye já voltaram com força total. Já estamos vivendo a alegria de nos reencontrarmos olho no olho
para um caloroso abraço nos recintos em que vivenciamos ainda mais a nossa natureza divina de filhos de Deus. Nossas academias de treinamento espiritual, regionais doutrinárias, núcleos e associações locais estão de portas, braços e corações abertos para acolher a todos em nossos eventos, sem restrição acerca do número de participantes. Acessando o portal da Seichonoye, sni.org.br, você encontra todas as informações, as datas dos seminários nas academias de Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Os endereços e contatos de nossas regionais, onde você já aproveita para saber a data da realização do seminário ou conferência da luz, bem como de todas as atividades da Seichonoye nas localidades próximas à sua casa. E ainda, tudo sobre os eventos de abrangência nacional, tais como cerimônias, convenções, seminários e conferências especiais. Venha se sentir revigorado pela nossa recepção calorosa, pelas palestras que cagam fundo e por práticas, orações, orientações e acesso às publicações sagradas numa atmosfera que acolhe, ilumina e faz manifestar o aspecto perfeito criado por Deus em todas as dimensões em nossa vida. Você também encontra no portal tudo sobre nossas mídias, com palestras no YouTube, postagens no Facebook e Instagram e os programas do podcast SNCast. Então, está feito o convite. Vamos prestigiar cada vez mais as atividades presenciais da Seichonoye. Estamos esperando por você, de portas, braços e corações abertos para a experiência insubstituível do reencontro olho no olho e do caloroso abraço que só encontramos nos sagrados ambientes da Seichonoye. Muito obrigado!